Você também crê que só 144 mil serão salvos? Eu sou adepto do respeito a qualquer denominação religiosa, qualquer opinião e entendimento, desde que tenham lógica, possuam algum princípio, alguma fundamentação pertinente. É com esse espírito que já recebi muitas pessoas em minha casa, por exemplo. Entre elas, as testemunhas de Jeová, assim como converso com membros de outras denominações, do Espiritismo e por aí afora. Quando batem à minha porta os testemunhas de Jeová, prática que eles cultivam mais do que qualquer outra denominação, eu os atendo sempre que tenho disponibilidade. Certa vez, numa manhã de domingo, chegou um casal. Tocaram a campainha, atendi e logo o homem me perguntou se podia conversar comigo sobre algumas coisas. Percebi de imediato aquele tom de posso te ensinar alguma coisa da Bíblia? Principalmente porque trazia uma nas mãos. Respondi que sim, afinal, quem sabe eu pudesse aprender algo, pensei. Durante sua explicação, com a esposa sempre calada ao lado, uma das coisas que ele frisou foi que apenas 144 mil pessoas seriam aquelas que dariam entrada no reino dos céus, no paraíso. Como sou amante da literatura bíblica, logo perguntei, mas só 144 mil vão ser salvos? Serão os únicos a entrar no reino de Deus? Ele reafirmou sim, apenas 144 mil serão os escolhidos. Foi então que fiz outro questionamento. Se são apenas 144 mil, você e sua esposa estarão entre esses? Ele então respondeu, bom, não sei. Para entrar nesse número tem que ser uma pessoa boa, não pecar, tem que ser temente a Deus para ser escolhido. E eu continuei. Mas se você mesmo não tem certeza de que estará entre os escolhidos, qual é o sentido desse sacrifício de sair batendo de porta em porta? Que razão tem isso? Que certeza você transmite se nem mesmo você acredita que poderá ser salvo, ser um dos cordeiros que entrarão no aprisco do Senhor? Ele ficou pensativo, sem saber como continuar a conversa. Foi então que a mulher começou a cutucá-lo, insinuando que precisavam ir. Ele retomou a palavra e apontou para a Bíblia, dizendo: a passagem que fala dos 144 mil está no livro do Apocalipse. Então, aproveitei para continuar. Você já parou para pensar que esses 144 mil citados no Apocalipse podem ser um número simbólico? Um número que se refere às 12 tribos de Israel? Se você dividir 144 mil por 12, teremos exatamente 12 mil. Um número que simboliza que da Terra Santa, da terra de Israel, serão contados 144 mil. Apocalipse capítulo 7, versículo 4 a 8. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Asser, 12 mil selados. Da tribo de Naphtali, 12 mil selados. Da tribo de Manassés, 12 mil selados. Da tribo de Simeão, 12 mil selados. Da tribo de Levi, 12 mil selados. Da tribo de Issacar, 12 mil selados. Da tribo de Zabulon, 12 mil selados. Da tribo de José, 12 mil selados. Da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Podem conferir em Apocalipse 7, 4 a 8. Após minhas colocações,
ele e a esposa passaram a mais ouvir do que falar. Então completei. Naturalmente que as interpretações mais acertadas sobre esses textos do Apocalipse cabem aos exegetas. No entanto, nada nos impede de buscarmos algum entendimento sobre o mesmo, né? Uma junção do Antigo com o Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento há, em muitas situações, referências às 12 tribos, Jesus constituiu 12 apóstolos, que remontam a 12 comunidades cristãs. Confira em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 16. Também na Boa Nova de Jesus há a referência ao número 12. Mais uma vez, um número simbólico, uma metáfora. Com a junção do Antigo e Novo Testamento, Jesus nos transmite a certeza de que os salvos serão tanto os do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento, os da Antiga Aliança e os da Nova. Não podemos esquecer que o Apocalipse é repleto de códigos e simbolismos. Isso foi proposital para que apenas os cristãos daquela época entendessem os sinais de salvação, enquanto os pagãos, contrários ao cristianismo que estava sendo implantado, não tivessem acesso ao significado dos textos sagrados. Quanto àquele casal, após aprofundarmos um pouco mais na conversa, a esposa voltou a insistir. Vamos embora, nosso tempo já acabou. E se despediram. Então, tive a nítida impressão de que sequer haviam lido além da frase 144 mil serão os escolhidos. Ou se leram, não se preocuparam com qualquer interpretação ou contextualização. Concluindo, é claro que devemos respeitar as pessoas, quaisquer que sejam seus modos de ver as coisas, mas sempre podemos e devemos argumentar sobre determinadas interpretações, principalmente aquelas que são muito ingênuas ou até mesmo absurdas. Gostou da reflexão? Comente aí embaixo, emita sua opinião. Terei prazer em lê-la e respondê-la se for o caso. Até a próxima.